Olá, ótima noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Cara a Cara com o Cliente, esse nosso programa semanal aqui sobre vendas e sobre atendimento ao cliente. Então, se você nunca esteve por aqui, se você nunca me viu antes, fique tranquilo, pode depois acessar o nosso canal e assistir todas as lives anteriores aqui do Cara a Cara com o Cliente, sempre conteúdo muito interessante, muito importante para você que trabalha com vendas, para você que é empreendedor, para você que é líder de uma equipe de vendas. Então, tem sempre muito conteúdo bacana para você. Toda terça-feira aqui às 21h30 de forma simultânea pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram. E também na quinta-feira temos o nosso programa Falando de Negócios, então falando sobre empreendedorismo e sobre negócios no varejo. Aqui no Cara a Cara com o Cliente, o meu objetivo é te ajudar a aprimorar o seu trabalho com vendas e alcançar melhores e maiores resultados. Nós vamos logo entrar no tema de hoje. Vamos falar sobre como lidar com um cliente insatisfeito, como lidar com um cliente insatisfeito. Já falamos sobre esse tema aqui algumas vezes, né? Não exatamente com a mesma abordagem de hoje, mas é um tema muito importante para nós que atuamos no varejo, que atuamos ali diante dos clientes o tempo todo. Então, estamos sempre ali precisando aprimorar essas nossas habilidades, aprimorar a forma como agimos com os clientes nessa situação. Então, estou sempre trazendo esse tema para você, para a gente poder desenvolver, poder encontrar novas formas de atuar. Tá certo? Então, se esse assunto é interessante para você, fica comigo aqui até o final. E se você acredita que isso pode contribuir com mais alguém, pode contribuir com algum colega de trabalho, alguém da sua equipe, algum colega, algum amigo que trabalhe na área de atendimento, que trabalhe na área de vendas, trabalhe com empreendedorismo, encaminhe o link dessa live para que ele possa participar com a gente aqui também. E se você estiver assistindo o vídeo gravado, porque essa live fica gravada depois, encaminhe o link desse vídeo para outras pessoas que você acredita que isso possa contribuir. Tá certo? Então vamos seguindo aqui, vamos falar então sobre como lidar com um cliente insatisfeito. Só quero, antes de entrar na live, mandar um abraço aqui para o meu amigo Jefferson. Acabamos de concluir ali um curso juntos, né, Jefferson? Então, um grande abraço para você, gratidão por estar aqui e vamos seguindo aqui. Vamos falar sobre como lidar com um cliente insatisfeito. Vamos seguindo aqui. Bom, para começar, quem nunca teve que lidar com um cliente difícil? Quem que atua no varejo, quem trabalha com vendas, quem é empreendedor, quem ali trabalha no dia a dia atendendo clientes e nunca teve que atender um cliente difícil. Eu acho difícil que algum de nós não tenha passado por isso algum dia. Mas o que é um cliente difícil? Eu vou ter que dar mais uma pausa aqui para mandar um abraço para outras duas pessoas especiais que entraram aí. A Alessandra, que também fez parte do mesmo curso ali junto comigo, com o Jefferson. E um grande abraço para o meu amigo Cássio, né, um grande palestrante, treinador, cara que está sempre aqui presente e sempre com grandes desafios aí, né, Cassião? Então, um grande abraço para você. Vamos voltando aqui, então. O que é, então, um cliente difícil? Passando para dar boa noite, né, Cassião? Tá certo, eu sei que está sempre cheio de compromissos aí, mas não deixa de passar por aqui. Gratidão. Vamos voltando aqui. Então, o que é um cliente difícil? Eu classifiquei aqui, para a gente poder entender um pouquinho, 4 tipos de cliente difícil. 4 tipos de clientes que a gente pode chamar de clientes difíceis. A gente tem aquele cliente que é um indeciso, aquele cara que despende muito do seu tempo, do seu esforço, da sua criatividade, da sua energia. Aquele cliente que quer olhar todos os produtos da sua vitrine, quer olhar tudo que você tem no estoque, quer comparar produto com produto, quer olhar detalhe por detalhe, quer que você abra as embalagens, que você abra as caixas para ele poder comparar. É um cliente que toma bastante do seu tempo. Não necessariamente isso é ruim, mas não é fácil de atender. Um cliente indeciso, ele não sabe bem o que ele quer, fica comparando, pede informação, abre a internet, pergunta para você, compara produtos, está sempre despendendo bastante do seu tempo. Um outro tipo de cliente que eu chamo de cliente difícil é aquele cara exigente, aquele que está atento aos mínimos detalhes. Você apresenta 2 produtos muito parecidos, mas ele quer saber de detalhes técnicos, detalhes comerciais, detalhes de garantia. Ele vai olhar ali, se é uma peça de roupa, vai olhar tintim por tintim, né? Detalhe por detalhe. Nem sei de onde eu tirei essa expressão agora, mas tudo bem. Vai olhar detalhe por detalhe, se não tem uma falha na costura, se a etiqueta está mal colocada, se a roupa não está torta. Vai olhar detalhe por detalhe. Não estou dizendo que isso é bom, nem que isso é ruim, mas não é fácil para a gente que está na área do varejo, que está na área do comércio, atender um cliente muito exigente.
A gente acaba despendendo um pouco também de energia, um pouco de tempo e nem sempre a gente tem ali a certeza de que isso vai dar certo, né? Então, realmente não é fácil atender. Existe aquele cliente que é o reclamão, né? O cliente que procura sempre uma brecha para exigir os seus direitos. Eu estou no meu direito. O Código de Defesa do Consumidor diz isso. A legislação diz aquilo. Aquele cara que está sempre exigindo os direitos dele. Então, realmente não é fácil atender esse tipo de cliente. Um cliente reclamão. Aquele que faz questão, então, de exigir os meus direitos. Agora, existe um quarto tipo que é o que nós vamos tratar aqui hoje, que é o cliente insatisfeito, que é aquele cliente que tem um problema não resolvido, ou não resolvido ainda, né? Então, um cliente que tem um problema não resolvido. É desse cliente que a gente vai falar aqui hoje. Tá? Então, como é que a gente lida com um cliente insatisfeito? E o que seria esse cliente insatisfeito? Aquele cara que, de repente, vamos dar um exemplo aqui, comprou um produto, o produto está com defeito e ele precisa substituir. Ou comprou o produto, veio errado, precisa substituir. Ele precisou de uma informação, não conseguiu essa informação, ficou insatisfeito. Recebeu uma informação que não bateu muito com o que aconteceu, ficou insatisfeito. E assim por diante. Tem uma série de circunstâncias aí que podem causar uma insatisfação e eu vou citar alguns exemplos mais para frente. Então, vamos falar um pouquinho sobre o cliente insatisfeito. Você provavelmente, se está na área do varejo também há bastante tempo, já deve ter atendido um cliente insatisfeito. A Alessandra está dizendo aqui, aconteceu isso hoje. Aconteceu isso hoje, Alessandra? Atendeu um cliente insatisfeito? Conta um pouquinho mais pra gente aí qual foi o motivo dessa insatisfação, se você puder. Se não puder, vamos seguindo aqui, tá bom? Vamos seguir aqui. Cada um de nós já deve ter atendido em algum momento um cliente insatisfeito. Quem nunca, né? Acontecem erros e falhas em qualquer empresa. Algumas a gente contribui para isso, outras nem sempre. Mas acontecem erros e falhas em todas as empresas. Isso é praticamente inevitável, né? Nenhum de nós é perfeito, nenhuma empresa é perfeita, afinal de contas é feita por pessoas. Então, por mais treinada que esteja a equipe, por mais que os processos estejam muito bem desenhados, por mais bem intencionadas que as pessoas estejam, que os profissionais estejam, por mais que os valores da empresa estejam calçados, eventualmente pode acontecer alguma falha, eventualmente pode acontecer algum erro, às vezes até um erro mais grave pode acontecer. Não é para acontecer, mas pode. E aí o cliente sai insatisfeito. Acontecem outras situações também, né, de insatisfação. Você nem sempre consegue atender todas as expectativas. Dizem aí que a gente não deve, né, criar expectativa, porque a gente espera do outro alguma coisa que ele não é responsável por atender. E quando a gente é cliente, a gente é consumidor, a gente cria também expectativas com relação ao atendimento que a gente vai receber, com relação ao produto que a gente vai comprar, com relação ao preço que a gente vai ter e uma série de detalhes com relação a esse atendimento, com relação a essa compra. E o cliente cria então essa expectativa. E aí nem sempre a gente consegue atender as expectativas dele, ou no preço, ou na qualidade, ou na agilidade, seja por uma ineficiência nossa, seja por um excesso de atendimentos, né? Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Essa era para colocar no making off depois. Tudo bem, vamos voltar aqui. Vou dar um exemplo para você, né? Eu estou com a equipe reduzida essa semana, a partir de hoje com um colaborador de férias, então atendendo mais pessoas do que o normal, com um número de orçamentos maior do que o normal. Então, precisei auxiliar, precisei suprir esses atendimentos, mas também não dei conta. O volume de atendimentos foi muito grande e teve cliente que se queixou, falou, olha, eu já estou aguardando há muito tempo e eu precisei conversar com ele, pedir desculpas, justificar, não dei conta de atender aquele volume grande de atendimento. Então, por mais boa vontade que tenha, por mais preparado que tenha, por mais que a gente tenha equipe, por mais que tenha processo, o volume foi maior do que dava conta de atender naquele instante. De repente vai pensar, nossa, mas está bombando, está vendendo tudo isso? Calma. Em alguns instantes a gente tem picos de atendimento, né? E não foi possível naquele momento atender todo mundo. Então, por mais boa vontade que você tenha, mais preparado que esteja, às vezes acontece e as expectativas dos clientes não são correspondidas. Então isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com alguém da sua equipe, infelizmente acontece. E aí, apesar de normal, não pode ser comum, né? Não pode ser comum, isso não pode acontecer com muita frequência. E se acontecer, como é que você vai lidar com isso?
Quando eu digo que não pode ser comum, é por uma questão que é bastante óbvia, né? Que a base de sustentação de qualquer empresa são os clientes satisfeitos, correto? Base de sustentação de qualquer empresa são os clientes satisfeitos. Um cliente satisfeito, ele contribui para a sustentação da empresa, para a sustentabilidade da empresa, para a prosperidade da empresa. Ele contribui porque ele compra, ele contribui porque ele retorna, ele contribui porque ele indica, ele contribui porque ele deixa mais margem, enfim, ele contribui de uma série de maneiras. Já um cliente insatisfeito, pelo contrário, ele corrói essa sustentação da empresa, porque ele gera discussão, ele gera outros tipos de problema, né? Te faz ter despesas adicionais, te faz perder a venda, porque de repente ele vai desistir, ele vai embora e não retorna, então você perde cliente, ele fala mal da sua empresa, fala mal de você, então você acaba perdendo indicações também. Cria um ambiente dentro da empresa ruim. Costumo dizer, por exemplo, que aquele cliente que está insatisfeito, que está reclamando, ele pode contaminar as pessoas que estão ao redor. A gente no varejo tem sempre outros clientes na loja, né? Você nunca tem só aquele cara insatisfeito, tem sempre alguém do lado ouvindo e prestando atenção no que ele está falando. Então ele acaba contaminando o ambiente. É sempre importante lidar com esse cliente um pouquinho fora desse ambiente, tentar tirá-lo desse ambiente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, contamina o ambiente, te faz perder rentabilidade, eventualmente te causa problemas judiciais, causa problemas aí com multas, com prejuízos, né, com outros prejuízos. E dependendo da gravidade disso, dependendo da proporção que isso toma, isso pode levar à quebra de uma empresa. A quebra de um negócio, dependendo de uma ação judicial, o peso disso, dependendo da amplitude que essas reclamações levarem, pode quebrar o negócio. Então, um cliente insatisfeito corrói e pode destruir qualquer empresa. Então, é claro, a gente tem que estar muito atento a quando isso acontece, não deixar que isso aumente, né? Que seja uma faísca que vai se tornar um incêndio. É preciso saber lidar com isso e no dia a dia, então, toda a equipe tem que estar preparada para lidar com as insatisfações como prioridade. Tá? Isso não acontece na maioria das empresas, ouso dizer para você. Não acontece de ser tratado como prioridade. Tem sempre alguém deixando de lado, sempre alguém deixando para o outro resolver, sempre alguém dizendo, isso não é problema meu, isso daí é com outro departamento, isso é com fulano, isso é com ciclano, não fui eu que causei. E aí o cliente vai ficando cada vez mais insatisfeito, mais irritado, e os problemas tendem a aumentar. Então é bom ficar muito atento e que a equipe toda tem que estar preparada para tratar insatisfação como prioridade, porque tem todas essas perdas que eu já falei para você e isso, além de tudo, contamina todo mundo que está em volta. Eu tenho certeza que você já sabe disso. Talvez não fique pensando nisso no dia a dia, mas você já sabe disso, da importância que tem o cliente, da importância de tratar as insatisfações, da importância de saber lidar com o cliente insatisfeito. Mas como eu disse, pode ser que no dia a dia não pare para pensar nesse assunto. Né? Não fique isso ali o tempo inteiro na sua cabeça. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. É preciso que você saiba como resolver, certo? Mesmo que isso não seja, fique tão presente para você. É preciso que a sua equipe saiba como lidar com isso. Né? Então eu vou te ajudar aqui. E de que forma? Se você não me conhece muito bem, se você não conhece um pouquinho só do meu histórico, só contar rapidamente para você o porquê que a gente vai falar de insatisfação e como é que eu posso te ajudar. Tá? Eu digo que é rapidinho mesmo, um minutinho só, a gente já passa disso. Eu estou há mais de 10 anos atuando não só na gestão, mas como ouvidor também na empresa. Então eu atendo clientes eventualmente, felizmente, eventualmente, insatisfeitos há mais de 10 anos. E fui desenvolvendo ao longo desse tempo um jeito de atender, uma metodologia própria para atender essas insatisfações. Como resolver isso? Outro dia me questionaram, Fábio, não existe curso sobre ouvidoria? Sim, existem cursos sobre ouvidoria, mas eu reconheci aqui que eu não fui buscar isso quando me pediram para assumir a ouvidoria da empresa. Eu fui aprendendo na marra. Então, ao longo desses 10 anos, fui desenvolvendo um jeito próprio, uma metodologia própria e, felizmente, tem dado muito certo. Felizmente, não tenho casos de insatisfação daquela em que o cliente sai esbravejando, dizendo que nunca mais retorna. Eu sempre consigo contornar as situações e o cliente sair, ao menos, com essa sensação. E eu digo de sensação porque ele
verbaliza isso, né? De que foi atendido, de que foi atendido com atenção, de que estava agradecido pelo atendimento que recebeu e a insatisfação acabou sendo minimizada e, na maior parte dos casos, resolvido. O problema foi resolvido. Então, posso afirmar para você que a metodologia funciona. Então, vamos seguindo aqui que isso ajuda não só em casos de reclamação graves, como acontece em ouvidoria, mas diante de um cliente insatisfeito em vendas, diante de um cliente insatisfeito em outros momentos de atendimento. Certamente vai funcionar para você. Então vamos entender um pouquinho isso melhor. Né? Vamos entender um pouquinho do perfil desses clientes que nós temos hoje em dia, o perfil do cliente atual. Né? Hoje nós temos clientes muito mais informados do que tínhamos alguns anos atrás, e a internet contribui muito para isso. Clientes muito mais conscientes dos seus direitos, conscientes sobre o produto, conscientes sobre como funciona a sua empresa. Muitas vezes os clientes chegam na empresa conhecendo mais dos produtos e mais até do mercado do que nós, na verdade. Isso acontece com bastante frequência. Então os clientes estão mais informados, mais conscientes, mais exigentes, até com base em todas essas informações, esse nível de consciência, estão mais altamente conectados, como eu falei da internet. O celular está na palma da mão hoje, né? A gente não tira o celular da mão, está falando com ele na mão, às vezes está até tomando banho. Não precisa exagerar. Então, a gente está com o celular na mão o tempo todo e o cliente usa isso como arma muitas vezes. Está dentro da sua empresa consultando o tio Google para saber dos seus concorrentes, para saber onde eles estão, que se eles têm o mesmo produto, que preço eles estão cobrando, informações técnicas sobre o seu produto para saber se o que você está dizendo é aquilo mesmo, se faz sentido. Então ele está muito conectado. E a gente tem que estar preparado para lidar então com esse concorrente. Porque em resumo ele está mais forte do que era antes. Quem está no varejo aí há muito tempo, 10, 15, 20, 30 anos, certamente vai poder endossar isso que eu estou dizendo. Que o cliente de hoje não é igual ao cliente de alguns anos atrás. Ouso dizer que nem mesmo igual ao cliente de um ano atrás, de 6 meses atrás. Né? Essa situação maluca que a gente está vivendo aí fora acelerou muita coisa, especialmente aí a entrada no mundo digital. Mas não é disso que eu vou falar aqui hoje. O cliente está muito mais forte. Ele conhece muito mais e tem mais acesso, né, a Código de Defesa do Consumidor. Usa muito mais o PROCON como se usava antes. Usa a internet não só como informação, mas para proliferar as suas opiniões, para poder divulgar para as pessoas o que ele gosta e o que ele não gosta, a sua insatisfação e a sua satisfação, principalmente a insatisfação, infelizmente, né? Uma parte dos clientes usa das informações só as negativas, né? Só aquilo que ele não gosta. Dificilmente ele divulga aquilo que ele aquilo que ele ficou satisfeito. Máximo para as pessoas ao seu redor. É importante estar muito atento a isso. Sites como Reclame Aqui, comunidades do Facebook, por exemplo, que falam mal de empresas, né? Onde não comprar, em Pindamonhangaba, por exemplo, já citei esse site aqui algumas vezes. Existem outros também sobre onde não comprar tal coisa. Então, é muito importante que você esteja atento a isso. Essas comunidades destroem a reputação de qualquer empresa com uma insatisfação não atendida, né? Não bem tratada. Então, quais são os comportamentos comuns dentro das empresas hoje que prejudicam isso? Comportamentos que são comuns, mas que são inadequados, né, da equipe de vendas, da equipe de atendimento, que acabam prejudicando essa situação de atendimento. Ao invés de ajudar, ao invés de resolver, acabam muitas vezes criando insatisfação, criando problema. Eu vou dizer para você qual é, na minha opinião, uma das coisas que mais causam problema e que mais me incomodam, para falar a verdade, dentro de uma equipe de atendimento, dentro de uma equipe de vendas, que é o pré-julgamento. Que é quando o vendedor, quando o atendente julga o cliente como mentiroso, como mal intencionado. Cara, eu disse essa semana para alguém na empresa, disse o seguinte: olha, quando eu estou no papel de ouvidor, eu estou do lado do cliente. Eu estou lá para defender os interesses do cliente perante a empresa. É claro que eu também represento a empresa, mas eu estou lá para atender aos interesses dele. Então, quando eu percebo que na fala das pessoas passa esse julgamento de que o cliente está mentindo ou que o cliente está com má intenção, isso me incomoda. Porque pode ser, mas eu prefiro ser ingênuo a fazer esse julgamento.
E na hora que você está diante do cliente, já com esse julgamento, com esse pré-julgamento, de que o cliente está mentindo, de que ele quer levar alguma vantagem, de que ele está mal intencionado, dificilmente você vai conseguir resolver o problema. Dificilmente você vai conseguir chegar num consenso. Porque, gente, cá entre nós, a maior parte de nós passa, vou repetir a palavra, mas tudo bem, a maior parte do tempo agindo de forma coerente, né? A não ser que a gente fosse bandido. Como creio eu que a maioria de nós é uma pessoa de bem, os nossos clientes também, então, a maior parte das vezes eles estão procurando resolver um problema. Eles não têm a mesma percepção que você. Eles não veem as coisas da mesma forma. Eles têm uma expectativa que de repente não foi atendida. Eles podem não estar certo. Aquela famosa frase de que o cliente tem sempre razão não é verdade. E muitas vezes ele não tem razão, mas isso não significa que ele esteja mentindo ou tentando levar vantagem. Então, cuidado com esse pré-julgamento, porque quando você entra numa conversa para tentar resolver um problema com o cliente, com esse pré-julgamento, com esse pé atrás, sua expressão facial vai entregar isso. Seu tom de voz vai entregar isso. E você não vai resolver coisa nenhuma. O cliente vai perceber que você não está querendo resolver, que você não está do lado dele, você quer mais é que ele suma dali. O Jefferson disse aqui, ó, na loja da esposa tem uma cliente que passa 2 vezes por semana na loja, porém compra pouquíssimas peças. Posso classificar como um cliente insatisfeito? Eu não diria, Jefferson, depende de algumas outras informações. Né? Se ela vem várias vezes, mas compra pouco, eu não diria que ela está insatisfeita. De repente, ela criou uma expectativa, ou ela está pesquisando e ela está te dando a preferência, ou está te dando a oportunidade de vender, ela ainda confia na empresa, ela quer encontrar ali aquilo que vai atender as necessidades dela, mas eventualmente não está encontrando, porque ela criou na cabeça dela uma ideia de produto que ela está buscando e não está encontrando na empresa. Então, não necessariamente ela está insatisfeita. Ela pode não ter encontrado o produto, pode não ter encontrado o produto no preço que ela quer, mas ela ainda está se relacionando com a empresa, o que é bom, né? O que é bom. De repente, caberia aí, se já identificou que existe essa cliente, caberia aí tentar um contato com ela, para entender o que ela busca na sua empresa, que tipo de produto mais atende, o que poderia melhorar na opinião dela. Não vai colocar contra a parede dizendo por que você vem aqui tantas vezes e não compra, né? Mas eu vejo que a senhora está sempre aqui com a gente, gostaria muito da sua opinião no que a gente pode melhorar. Isso ajudaria bastante, mas eu não classifico como insatisfeito, não. Vamos voltando aqui então. Então, essa questão do pré-julgamento é muito complicado. Então, na ouvidoria, eu jamais, e eu não gosto de usar palavras assim, tá? De jamais, sempre, nunca, porque eu acho muito forte, dificilmente a gente consegue cumprir isso. Mas eu posso afirmar isso para você, porque não aconteceu até hoje na ouvidoria. Eu jamais entrei num atendimento de ouvidoria com esse pé atrás de achar que o cliente está mentindo ou querendo levar vantagem, porque se entrar desse jeito, não vai resolver. Outro comportamento inadequado que acontece bastante aqui no atendimento, que prejudica e causa insatisfação, é a falta de atenção ao cliente, que é tão básico, né? Eu creio que a coisa mais básica no atendimento ao cliente é a atenção. Não dá importância para o cliente, não dá importância para a insatisfação, para a reclamação, para aquilo que ele veio perguntar, que ele veio questionar, tentar resolver. Não dá importância a isso. É uma das causas de insatisfação que mais acontece. O cliente chega para poder resolver alguma coisa que está incomodando a ele, esteja ele certo ou não, e as pessoas ao redor, as pessoas com quem ele fala, deixam para o outro, para ele resolver com outra pessoa, isso não é comigo, isso é com fulano, isso é com ciclano, não dão atenção. E aí tudo desanda, esse problema cresce. Então aquela famosa expressão de lavar as mãos acontece bastante. E eu falava sobre isso essa semana, inclusive. Olha, eu vejo muito acontecer das pessoas lavarem as mãos, dizendo, esse problema não é mais comigo, esse problema não é meu, agora o cliente que se resolva. O cliente que resolva isso lá com fulano ou com ciclano. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Vamos voltar naquilo que eu falei agora há pouco a respeito de cliente, da importância do cliente na empresa, do fato de que um cliente satisfeito contribui para a perpetuação da empresa, para a prosperidade da empresa, faz parte da base, né? Da base de sustentação da empresa.
Então é sim responsabilidade de cada um de nós, é de todos nós, independente de se você tem o papel de atender o cliente ou não. Então todas as pessoas dentro da empresa têm sim a responsabilidade de tratar como prioridade o caso de uma insatisfação, de uma reclamação. Esse é o caso que tem que ser tratado com a máxima urgência, para que isso não cause todos aqueles problemas que eu já citei e que eu não vou repetir agora, né? Então, existem outras situações muito comuns também, que é debochar do cliente, tratar com ironia. O cliente fala alguma coisa e a pessoa dá aquela risadinha meio irônica, cochichar do lado, fala mal, né, reclamar daquilo ali. Tipo assim, parece, né? É claro que ia acontecer isso. Eu já ouvi vendedor dizendo para o cliente assim, mas né, produto tão barato assim não dá para esperar que fosse bom, né? Não dá para esperar muita coisa, era alguma coisa assim, sabe? Não dá para tratar o cliente dessa forma. O cara está insatisfeito, comprou um produto, deu defeito, comprou um produto que não atendeu não atendeu as expectativas. Não dá para tratar o cliente com deboche, com ironia. Isso causa muita insatisfação e é óbvio isso, tá? Então, junto com essa questão, eu poderia dizer que muitos vendedores ou muitos atendentes tratam o cliente com soberba. Quer tratar como se ele fosse qualquer um, como se ele fosse um ignorante, como se ele não soubesse nada a respeito do produto ou da empresa, como se não merecesse a atenção naquele caso. Ah, Fábio, mas é um absurdo isso que você está falando, isso não acontece. Se não acontecesse, eu não estava trazendo essa informação para você. Fui grosso agora, né? Olha só, desculpa. Então, acontece bastante. A gente faz, se você fizer uma pesquisa na internet, dessas comunidades, no Reclame Aqui, você vai ver que boa parte das reclamações são de falta de atenção, são de tratamento com ironia, com desdém, com pouco caso. A maior parte das reclamações vem daí, desse tipo de atitude, desse tipo de comportamento. Outro comportamento inadequado é ficar na defensiva. O cliente chega e começa a reclamar de alguma coisa. E ao invés de você receber aquilo, de você tentar entender, tentar encontrar a saída, tentar encontrar a solução, tentar ver o porquê que o cliente está enxergando daquela forma, o que causou essa insatisfação, começa a rebater. Já começa a querer defender a empresa, querer defender o produto, querer defender alguém da empresa. Não é o momento ainda. Vou falar disso daqui a pouco. Não é o momento ainda. Então, ficar na defensiva, rebater o que o cliente fala, é uma das coisas que não vai ajudar também. Discutir com o cliente, então, pior ainda. Mas quem que discute com o cliente? Olha, vou dizer para você que dentro das pesquisas que eu fiz para escrever esse livro aqui, Será que é óbvio o poder do atendimento? Encontrei cada absurdo, mas cada absurdo de reclamação, de gente discutindo com o cliente até mesmo na rede social, de forma pública. Não vou citar o exemplo inteiro aqui agora, mas depois, se você quiser, só adquirir o livro, você vai ter oportunidade de ver a história inteira. Mas se você pesquisar isso, você vai encontrar muita coisa. Então, é um absurdo. A causa da maioria dos conflitos aí com os clientes passa por questões como, por exemplo, a falha de comunicação. As pessoas não se entenderem. E a comunicação, a responsabilidade é do comunicador, você sabe disso, né? Até embolou a língua na hora de falar, vou até repetir. A responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então nós, no papel de vendedores, de atendentes, de empreendedores, estamos ali atendendo o cliente. Se o cliente não entendeu alguma coisa, a responsabilidade de corrigir isso, de explicar melhor é nossa. Falava sobre isso essa semana, inclusive. Alguém dizendo assim, mas o cliente fez errado. Gente, o cliente, por mais que ele conheça do nosso negócio, porque a internet está aí, ele não tem obrigação de entender. Ele não tem obrigação de entender do nosso produto, não tem obrigação de entender do nosso mercado, da nossa empresa, dos nossos processos, dos termos que a gente usa. Nós é que temos essa obrigação. Então, se ele não entendeu alguma coisa, se ele fez errado, boa parte da responsabilidade disso é nossa. Porque nós é que temos que esclarecer para ele. Nós é que temos que mostrar como é que se faz, que temos que orientar, que temos que dar informação sobre o produto, explicar como é que funciona. Então, a comunicação, a responsabilidade é do comunicador. Então, a falha de comunicação é uma das grandes causas das insatisfações, dos conflitos com o cliente aí no atendimento. Então, esse tratamento inadequado, ele não só prejudica, como causa muitos problemas. Então, lidar com pessoas requer habilidades interpessoais como atenção, como paciência, empatia, simpatia, né? Cordialidade, respeito. Isso é muito básico no atendimento, só que falta para muitas pessoas. Falta em muitos atendimentos.
Aí se você for ler as reclamações, você vai entender o que eu estou te dizendo. Boa parte das pessoas citam coisas desse tipo. Então é preciso que a gente tenha, por exemplo, mais consciência, né? Mais autoconsciência. Porque muitos, diria para você que a maior parte, né, dos atendentes, dos vendedores, acreditam que tem essas qualidades todas que eu citei para você, que tem essas habilidades. Sabem da importância do cliente, da importância de atender bem o cliente, só que não percebe as próprias falhas, não percebe quando pisa na bola. Então é preciso aumentar o grau de autoconsciência, né? Então falta de autoconsciência é também um dos grandes fatores que prejudicam, que causam insatisfação aí nos clientes. Falta de inteligência emocional, falta de empatia, que é não simplesmente se colocar no lugar do outro, mas conseguir enxergar as coisas pela ótica do outro, para conseguir enxergar as coisas da forma como o outro enxerga, conseguir entender por que é que aquilo está causando aquela insatisfação, o que é que o cliente viu, o que é que ele esperava, por que que ele está sentindo isso dessa forma diante dessa situação. Então, empatia envolve isso, você conseguir enxergar as coisas e sentir as coisas da forma como o cliente está sentindo, para você entender, né, a situação. Então, falta de controle emocional é uma das coisas também que causa muito problema. As pessoas discutem com o cliente por quê? Porque não tem controle emocional, não tem inteligência emocional. Então é preciso desenvolver isso. Falta de conhecimento de produto também é uma das causas, né? Não saber explicar, não saber dar informação errada, causa muito problema e muito conflito. E, por fim, é claro, falta de treinamento, né? De tudo isso que eu te falei, vai causando os problemas de insatisfação, os problemas de conflito mesmo com o cliente. Então, os detalhes fazem muita diferença nessa questão do atendimento. Então, vou passar para você agora aqui o passo a passo que eu tenho utilizado na ouvidoria, que eu tenho utilizado na hora de atender os clientes que estão ali insatisfeitos, que estão com alguma reclamação, que você vai certamente poder usar aí no seu dia a dia e vai te ajudar bastante, tenho certeza, a resolver esses eventuais desentendimentos, eventuais insatisfações. O primeiro passo, né, eu divido isso em 3 passos. O primeiro passo eu chamo de acolhimento. Quando o cliente chega para fazer então uma reclamação, o primeiro passo é o acolhimento. Você tem que acolher o cliente, demonstrar o seu interesse verdadeiro pelo problema. Nossa, embolou a língua, né? Tem que demonstrar o interesse verdadeiro por resolver o problema. Por resolver o problema. E esse interesse tem que ser verdadeiro mesmo, porque se você sabe da importância que tem o cliente para a empresa, do quanto ele pode fortalecer a sua empresa ou então prejudicar, é preciso realmente entender o problema e se voltar a resolver isso. Então, as suas palavras, como eu já falei, o seu tom de voz, o seu semblante, a sua postura, a sua atitude, tudo isso deve ser congruente, né? Tudo deve ser congruente com essa importância que você está dando para resolver o problema dele. Então, tudo isso tem que ser congruente, tem que ser coerente, né? Tem que demonstrar esse interesse sincero por solucionar o problema. Você precisa escutar com atenção. Tem muita gente que parece que não está ouvindo, né? O cliente está falando, está dando atenção para outra coisa, atendendo o telefone, falando com um colega, falando com outro cliente, e o cara está ali, doido da vida, soltando fogo, né? Soltando fogo pelas ventas e não está recebendo a atenção necessária. Então, escute com atenção. Isso parece óbvio, mas muita gente negligencia isso. Esse ponto que é tão básico, né? Precisa olhar o cliente nos olhos, e não ficar então atendendo o telefone, atendendo outras pessoas, principalmente quando o cara está insatisfeito. Cara, nesse momento, esquece tudo. Prioridade. É preciso estar atento então a cada detalhe do que ele diz, a postura dele, as expressões dele. A comunicação não verbal fortalece o seu entendimento daquilo que ele está falando, o seu entendimento da intensidade que aquele problema tem para ele. Então, escute com atenção e preste atenção em cada um desses detalhes, para que a comunicação realmente seja mais eficaz. Então, a comunicação não verbal vai contribuir muito aí. Então, é preciso deixar que o cliente exponha toda a insatisfação dele, ouvindo então com atenção, dando sinais com pequenos gestos, cena com a cabeça, confirma que você está entendendo, que você está... não estou dizendo que você está dando razão a ele, mas que você está entendendo o porquê é que ele está insatisfeito, que você está entendendo o que ele está dizendo. Tá? Entendo, compreendo você, certo, ok, entendi. Então
Então, acene com a cabeça, diga pequenas coisas enquanto ele fala, faça mais perguntas para poder entender o que está realmente acontecendo, demonstre interesse em resolver o problema. Então, esse primeiro passo, que é o acolhimento, é deixar o cliente extravasar, ele colocar para fora tudo que ele está pensando, tudo que ele está sentindo. Esse é um primeiro momento muito importante e muito desafiador. Porque a hora que o cara está irritado, que o cara está nervoso, que ele fala um monte de coisa, que ele às vezes ofende até, não deveria, mas às vezes ele ofende a empresa, ele ofende as pessoas, às vezes até ofende a gente. Não deveria, mas às vezes acontece. Mas ele está nervoso, não é hora de tentar rebater, não é hora de tentar fazer ele parar de falar o que ele está falando, não é hora. Deixa ele falar. Pergunte mais, para fazer com que ele dê mais informação para você, para que ele perceba o seu interesse e aos poucos ele comece a baixar a adrenalina, ele comece a se acalmar, porque aí a gente vai passar para a próxima etapa, que é de criar conexão. A gente vai passando aos poucos para a segunda etapa, o segundo passo, que é criar conexão. Quando você começa a fazer perguntas e vai insistindo por aprofundar o assunto, me fala um pouco mais sobre isso, me deixa entender um pouco melhor, olha, me explica mais como foi isso, olha, me explica melhor como é que a pessoa falou isso para você, como é que ele te disse isso, posso anotar isso para eu não esquecer? Vai pedindo mais informações, vai aprofundando o assunto. Quanto mais você aprofunda, mais você demonstra interesse, mais ele vai se acalmando porque ele vai pondo para fora. Então você cria conexão, você faz com que ele te respeite mais, com que nossa, embolei de novo a língua. Com que ele perceba que você está realmente interessado em resolver, que você faz parte de uma equipe séria, de uma empresa séria, que você está realmente interessado mesmo em resolver, como eu já disse, e ele vai respeitando você cada vez mais. Quando você sentir que ele já está respeitando você, que ele baixou a adrenalina, que ele já está falando num tom de voz mais ameno, que ele já está um pouco mais tranquilo, ele está preocupado, ele está assim querendo resolver, ele está insistente, mas já não está mais com aquele nível de irritação, já criou um certo grau de empatia, ele já está te dando mais abertura, confiando mais em você, aí é o momento de passar para o terceiro passo. Qual é esse terceiro e último passo? É o passo que vai levar para a solução. Só que não adianta você simplesmente propor a solução. É preciso construir com ele a solução. Como é que eu costumo fazer? Eu pergunto para o cliente, olha, o que eu entendi foi isso, isso, isso e isso. Certo? Tá correto? Tá. Como é que você acredita que nós poderíamos resolver isso? O que você espera da nossa empresa? O que você espera de mim? Como é que eu posso ajudar a resolver essa questão? Como é que você acredita que eu poderia te ajudar a resolver isso? Às vezes o cliente não diz nada. Às vezes ele ainda vai demonstrar alguma irritação. Aí é o momento de você dar um passo atrás, continuar fazendo perguntas, continuar aprofundando, para que ele possa se acalmar, perceber que você está realmente querendo resolver. E aí você retoma. Então, como é que você acredita que nós podemos resolver isso? Constrói junto com ele. É muito provável que você vá dar a solução, que você vá apontar a solução. Mas com essa troca de informações, perguntando para ele como é que ele gostaria de resolver, às vezes ele vai dizer para você assim, olha, não sei, só preciso resolver. E aí então você começa a dar sugestões. Se fizéssemos tal coisa, e se nós trocássemos o produto, ou e se nós encomendássemos, eu não sei qual é o problema, tá? Depende de qual foi a insatisfação aí. Mas vai dando sugestões e trocando essa experiência com ele. Então, à medida que você vai sugerindo e dando para ele a possibilidade de contribuir com a solução, vocês realmente trabalham juntos para resolver, você ameniza o problema. Ele vai sair daí te dando abraços e te mandando cartões de Natal? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas certamente você vai dar passos largos para resolver o problema da insatisfação e muito provavelmente você chegue a uma solução que você mantenha o cliente na casa, que você mantenha um bom relacionamento com ele e consiga então fazer com que ele compre novamente de você. Já passei por isso N vezes, cheguei ao ponto de o cliente está indo ao Procon, o cliente entrou com uma ação no Procon porque estava insatisfeito
e pelo atendimento que foi dado, pela atenção que ele recebeu, pela construção da solução, ele retirou a ação e ele comprou novamente na semana seguinte e ainda trouxe mais uma pessoa da família para comprar dias depois. Isso pela solução que foi dada. Então, por isso que eu digo para você que eu acredito que implantando isso, certamente você vai conseguir resolver os problemas aí. Então, não sei se foi fácil para entender, se foi simples para você. Para mim pareceu muito claro, mas de repente pode não ter sido. Então, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta, pode colocar aí que eu respondo para você. Então, realmente não é tão simples atender um cliente insatisfeito. A gente passa por momentos muito complicados, principalmente naquele momento do acolhimento, que o cara vem esbravejando, mas tendo o equilíbrio emocional, tendo inteligência emocional, tendo o preparo necessário, conhecendo bem a sua empresa, conhecendo bem os seus produtos e utilizando esse passo a passo que eu expliquei para vocês aqui, certamente você vai conseguir resolver, tá certo? Eu quero te fazer um convite antes da gente encerrar essa nossa live de hoje. Na quinta-feira, no nosso programa Falando de Negócios, nós vamos começar aí uma série bastante especial. Eu vou trazer convidados especiais nas quintas-feiras. Então, nosso programa Falando de Negócios, que a gente fala sobre empreendedorismo e sobre vendas no varejo, nas próximas semanas, a cada quinta-feira, eu vou trazer um convidado especial. Na próxima quinta-feira, nós vamos falar aqui sobre o novo varejo. E eu vou trazer aqui uma empreendedora bastante jovem que trabalhou comigo e que saiu da empresa para poder montar o próprio negócio e está aí no varejo com uma pegada bastante interessante, uma pegada bastante moderna. Então vamos falar sobre o novo varejo. Vou trazer aqui para falar com a gente a Bruna Prado. Vai estar aqui então na quinta-feira, às 21h30, para falar sobre o novo varejo. Então, nosso programa Falando de Negócio. Antes da gente encerrar aqui, quero te fazer um último pedido, que você acompanhe aqui nosso conteúdo nas redes sociais. Nós temos um canal no YouTube com mais de 300 vídeos sobre empreendedorismo, sobre venda, sobre atendimento ao cliente, sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Tem muito conteúdo para você. Acompanhe o nosso canal, vai ser com certeza, vai te ajudar bastante em muitos momentos aí. Aqui no Instagram também, no IGTV, tem muitos vídeos que você pode acompanhar, muitas postagens, muitas informações que você pode utilizar aí no seu dia a dia. Na página do Facebook é a mesma coisa, então não sei por qual plataforma você está me assistindo, se é pelo Instagram, se é pelo YouTube, se é pelo Facebook, mas acompanha. Se você não tiver inscrito no canal, se inscreve, se não estiver seguindo aqui na página, me siga, te espero aqui na próxima quinta-feira. Um grande abraço. O vídeo deu uma pequena pausa aqui no Instagram, que o celular ia entrar em modo de atualização de software. Olha só, justo agora, deu uma pequena pausa, mas já voltou. Eu sou o Fábio Frasson, especialista em atendimento ao cliente. Eu desejo a você sempre, sempre, sempre muito sucesso e resultados extraordinários. Vamos juntos, evoluindo sempre. Valeu, até a próxima, bom descanso, tchau, tchau.